Pessoal, boa noite. Eu vou começar então a fazer uma breve explanação sobre a resolução da prova, tá? Da segunda avaliação, certo? Então, assim, de antemão, eu já vou dizendo que o que aconteceu na prova é que boa parte da pontuação que foi retirada de algumas questões é que os alunos esqueceram de justificar as respostas. Por mais simples que fosse o que você queria falar, é muito simples, então eu vou só dizer. Não, tinha que justificar. Foi dito isso numa das observações da prova, tá aqui, ó, justifique, certo? E tudo que foi despontuado por conta disso eram coisas que deviam ter sido ditas, mesmo sendo coisas simples, certo? Até porque foi dado tempo mais do que suficiente para que fosse feito isso. Tanto é que, assim como na primeira avaliação, teve aluno que me mandou a prova já um dia ou dois depois que eu enviei para você, já me foi enviado de volta, certo? E tendo em mente que foi o quê? Foi dia 29, né, de outubro que eu enviei. Então, além do dia 29, teve o dia 30, o dia 31 e o dia 1º. Então, contando com o dia que eu mandei, vocês tiveram 4 dias para fazer essa avaliação. Então, dava tempo, enfim. Então, uma boa parte uma boa parte, não obviamente só por causa disso, mas em boa parte a despontuação que houve em questões foi por conta disso, de que não foi justificado determinadas coisas. Por exemplo, na primeira questão, que pede para você provar que todo subgrupo de um grupo cíclico é cíclico também, o problema maior que ocorreu aí foi o seguinte: foi que muita gente já disse logo que existia um elemento em H, quando abordou o caso mais simples, quando H é só elemento neutro, quando é o próprio G. E o caso que merecia mais atenção, obviamente, é o caso em que é um subgrupo próprio, diferente do elemento neutro, tá? Só que aí o problema que aconteceu nesse caso, porque você vai ter que mostrar que ele é gerado por um certo elemento, né? Por exemplo, existe um elemento B em H, tal que o H é igual a o subgrupo gerado por B. Ou seja, todo elemento de H é uma potência desse B. Então, primeira coisa, você pegava um elemento B em H, você ia mostrar que esse elemento já tinha uma forma de uma potência, né? Mas, de toda forma, esse camarada, como o H era um subconjunto particular de G, o elemento B pertencente era uma potência. Agora, você tem que mostrar que todo elemento de H era dessa forma. Assim como você tinha que mostrar que dado um elemento, uma potência, né, de A elevado a M, se essa potência pertencer a H, toda a potência desse elemento pertence a esse conjunto. Então você tem que mostrar duas inclusões, que todas as potências de um dado elemento estavam contidos no H, e por sua vez o H também estava contido nesse conjunto formado de todas as potências de um determinado elemento. Como é que fazia isso? Como eu falei, você supunha que tinha um elemento B em H, com H diferente do elemento neutro, também diferente do elemento neutro. Como ele é um subconjunto de G, o B era uma potência de um determinado A que pertence, né? Na verdade, o B ele é uma potência do elemento A que gera o conjunto, o grupo cíclico G. Então, era um certo A elevado a N, ou A elevado a K, enfim. Então, aí a questão é que você tinha que usar, primeiro, que para justamente conseguir mostrar a inclusão de que todo elemento, toda a potência de um determinado elemento de G estava em H, você tinha que mostrar que existia um elemento em H dessa forma, né? Para daí você conseguir mostrar que toda a potência desse camarada estava lá, então, consequentemente, o subgrupo gerado por um determinado elemento estava no H. Então, como é que fazia isso? Primeiro, né, pelo fato de estar em G, existia uma potência A para uma certa potência de um elemento A, estava em H. Só que essa potência, a priori, você não sabe se ela é positiva ou negativa. Então você tem que concluir que se existia uma potência A elevada a um certo K, A elevada a menos K também estava, porque o H é subgrupo, tá? E aí, com isso, você garantia que o A elevado a uma potência positiva, existia pelo menos um número positivo para o qual A elevado a esse camarada pertencia a H. Aí você usava pelo princípio da boa ordenação que o conjunto do tipo
A elevado a N com N natural era diferente de vazio, então vai existir um elemento, né, desse tipo, né, nesse conjunto existe pelo menos um elemento, que é o A elevado a K ou menos K, e aí você supunha, você tomava o menor elemento positivo desse conjunto, né, um M, ou qualquer outra letra. E aí era em cima desse camarada que você ia trabalhar, tá? Aí qual foi o problema? Que muita gente perdeu pontuação nessa questão, porque não justificou a questão do porquê que quando eu pegava um B em H ele era a potência de alguém, depois ou não justificou a questão de que existia uma potência positiva de um certo A em H, também não justificou a questão do mínimo, né, que é pelo princípio da ordenação, porque o problema maior aí é que muita gente só disse isso, pega um elemento B em H, então ele é dessa forma, e aí considere o mínimo, o K positivo, M positivo, sei lá, mas não explicou nada disso que eu falei. Então tudo isso tira pontuação, certo? E teve pessoas também que pegaram e só comentaram a questão de que toda a potência de A elevado a M, né, como esse A elevado a M pertencia ao H, toda a potência também pertencia desse camarada, mas não explicou por quê, só disse que estava contido. Isso também tira pontuação, certo? De modo que quem, por exemplo, esqueceu de justificar essa questão da existência de uma potência positiva e que existia o menor número positivo, tal que é elevado a M, um M, tal que é elevado a M pertencia ao H, enfim. E essa questão da inclusão, isso aí a pessoa perdeu meio ponto, tá? E se também tiver feito o outro lado, que é mostrar que o H está contido, porque aí você pegava o algoritmo da divisão, dividia o seu A elevado a N que você ia pegar, né? Que era o elemento do H, porque todo elemento de H é dessa forma, porque é um subconjunto de G em particular, você dividia o N por M e depois ia concluir que na verdade esse A elevado a N era uma potência do A elevado a M. E aí concluí isso, mas também teve gente que errou essa conta, então aí tudo isso vai descontando, tá? Bom, na segunda, certo? Então, se esqueceu de justificar essas coisas, a parte de que existia uma potência positiva de um certo elemento que pertencia ao H, esqueceu de justificar a questão do princípio da ordenação para garantir que existia um mínimo, e essa questão das inclusões, se não fez corretamente, cada coisa dessa valia 0,1, né? Então, quem nem a outra inclusão conseguiu fazer corretamente não ganhou nada, certo? A segunda pede para determinar o centro do S3. Pessoal, eu acho que aqui ocorreu uma grande confusão, porque teve gente que foi mostrar que foi calcular os subgrupos normais de S3. Teve gente que falou até de quaternio, teve gente que foi tentar fazer de uma forma geral e acabou se equivocando no argumento, ficou incompleto, não ficou legal, não ficou consistente, tá? Teve algumas pessoas, não foram muitas, que tentaram fazer de uma forma mais geral, usaram os argumentos lá, pegaram os elementos, aí fizeram as contas e mostraram que só quem ia pertencer ao centro era a identidade. Lembrando, o que é o centro? O centro de um grupo é um subgrupo dele, que a gente chamou lá de Z. Você tem um grupo G, a gente chamou o centro de Z de G, né? Então, tá até aqui na questão, ó, na questão 5, tá? Z de G é o centro, certo? Então, eu pedi para determinar o centro, ou seja, o que é o centro? Por definição, o centro de um grupo é formado por todos os elementos do grupo G que comutam com todos os outros elementos de G, tá? Então também tem que ter cuidado para não confundir com centralizador, porque centralizador, quando a gente fala de centralizador, é de um elemento fixo. Você olha para um elemento fixo de G e olha para todos os elementos. O centralizador é formado pelos elementos de G que comutam. Você vai olhar para o centralizador, pegar um X, ele vai ser formado todos os elementos de G que comutam com X. No caso do centro, o centro você pega um elemento qualquer, olha se ele comuta com todos os elementos de G, aí ele está no centro. Faz isso para todos os elementos que tiverem essa propriedade, pertencem ao centro, compõem o centro do grupo. Então era isso que era para fazer aqui. Então você ia pegar os elementos de S3, né, que nós sabemos que são seis funções bijetivas do conjunto 1, 2, 3 no conjunto 1, 2, 3, tá? E aí você ia fazer as composições
e mostrar que o único elemento que comutava com todos os outros é só a identidade, tá? Para os outros não tinha muito trabalho, porque, por exemplo, se você fizer F2 composto com F3 e mostrar que é diferente de F3 composto com F2, nem o F2 e nem o F3 eles já não podem pertencer ao centro, porque eles já não vão comutar com todo mundo. Mesmo que eles comutassem com os outros, eles não comutariam, né? O F2 não comutaria com o F3, então ele não estaria no centro. Assim como o F3 não comuta com o F2, também não estaria o F3 no centro. E a mesma coisa para o F4, o F5 e o F6. Então não dava trabalho, era bem simples essa questão. Acho que o que aconteceu aí foi que teve uma confusão. Teve gente que mostrou quais eram, foi mostrar que isso aqui era um grupo, que os elementos eram tais elementos. Isso aí a gente até já sabe quem são os elementos. A gente queria calcular justamente era esse camarada aqui para o grupo S3, tá? Então essa questão aqui foi o seguinte, ou estava certo ou não, porque não tem como, a resposta é que era apenas a identidade. Então, ou a pessoa se equivocou e fez de uma outra forma que até não estava correto o raciocínio, como eu falei, ou então se encontrou que era alguma coisa diferente da identidade, ou o argumento foi falho, mesmo chegando nesse resultado, não ganhou pontuação, tá bom? Bom, a terceira, né? A terceira pede para considerar Z como subgrupo aditivo de Q, e aí pede para descrever as classes laterais de 3 e 1/5, tá? Pessoal, essa questão também era muito simples, certo? O problema é que eu acho que era tão simples que teve gente que não se deu ao trabalho de escrever quem eram esses conjuntos. Teve gente que só disse, por conta de Z ser um subgrupo e ser comutativo, não precisa a gente calcular as classes à direita e à esquerda. Tudo bem, isso aí é verdade. Só que não explicitou quem era a classe do 3, só disse que era 3 mais Z, que era igual a Z, e a de 1/5, que era Z mais 1/5, que aí os elementos eram da forma N, pegou N inteiro, N mais 1/5. Mas tinha que escrever, pessoal, colocar quem é o conjunto, certo? Explicitar, pedir para descrever aqui, descreva. Então você só dizer que é isso, você não está descrevendo. O correto aqui seria dizer como é a classe. A classe é formada pelos elementos da forma a classe 3 vezes Z, né? Aliás, 3 vezes Z, né? Porque a classe lateral é XH, onde o X pertence ao grupo e H é o subgrupo. Então a classe 3Z era a classe, na verdade, dos elementos que eram do tipo 3 mais Z, onde o Z minúsculo, onde o Z era inteiro. Aí você ia descrever e explicitar os elementos e ia observar que realmente essa classe ela dá igual ao próprio conjunto dos inteiros. A outra classe, que era 1/5 vezes Z, são os elementos da forma 1/5 mais Z pequeno, Z minúsculo, onde Z é um elemento de Z. E aí você ia escrever, ia colocar alguns elementos, reticência, enfim. Então era isso. Tá? Quem colocou dessa forma, eu dei pontuação, mas eu só dei a metade, porque você disse o que era, mas não descreveu, não explicou por que era aquilo, certo? A quarta também teve um problema, por quê? Porque na quarta a gente disse que tem um grupo e um subgrupo H dele, de G, do grupo G. Prove que se X e Y pertencem a G, então HX igual a HY se somente se XY menos 1 pertence a H. Ou seja, o que ele está querendo dizer é que se duas classes coincidem, isso é equivalente a dizer que os representantes, né, a operação de um deles com o inverso do outro pertence a H. Tá? Problema. Então aqui o que você ia fazer? Você ia partir você tinha que mostrar que isso aqui implicava nisso e que isso implicava nisso aqui. Beleza, teve gente que fez... Uma boa parte fez assim, só que teve algumas pessoas que fizeram uma coisa que, assim, apesar de que a pessoa pode pensar que está correto, não está, porque foi mostrar que isso aqui era uma relação de equivalência. Tudo bem, isso é uma relação de equivalência, mas quando você mostra que isso aqui é uma relação de equivalência, você está supondo que isso aqui é verdade. Mas a gente quer mostrar que isso aqui é verdade. Então, naturalmente, quando eu pego uma relação de equivalência, na relação de equivalência eu não estou mostrando que isso implica nisso e isso implica nisso. Eu estou considerando que isso aqui é verdade. E mostrando que se isso aqui for verdade, isso nos dá uma relação de equivalência. Tem uma sutileza aí. A gente pode pensar que quando mostra que é uma relação de equivalência, a gente está mostrando que isso aqui é verdadeiro. Não, a gente, na verdade, para mostrar que uma determinada relação é relação de equivalência, a gente supõe que aquilo ali acontece. E aí, se isso acontecer,
isso é uma relação de equivalência, tá? Então, no momento que você mostra que isso aqui é uma relação de equivalência, você está supondo que isso aqui é verdade. Obviamente, como isso aqui é verdade, você vai provar muito facilmente que isso implica nisso e isso implica nisso, porque você já está supondo que é verdade, né? E quando você usa a relação de equivalência, você prova naturalmente que isso vai levar nisso e isso nisso, porque você está supondo que isso é verdade e mostrou que é uma relação de equivalência, tá? Então não está correto. Quem fez dessa maneira não está correto, tá? A quinta. Opa, foi mal. Bom, a quinta também o que ocorreu mais aqui foi problemas de justificativa, porque ele disse que você tem P um número primo e G um P grupo de ordem P ao cubo. Prove que se G é não abeliano, então Z de G é igual a P. Bom, Z de G é um grupo, é um subgrupo de G, né, que é o centro. Então, no caso, é como a gente sabe pelo teorema de Lagrange, que a ordem de um subgrupo divide a ordem do grupo, então, e P é prima, a gente só tem 4 possibilidades para a ordem de Z de G a priori, que é 1P, P quadrado e P ao cubo. Não pode ser 1, porque tem um teorema que a gente viu, que diz que se o grupo G é um P grupo, né, P elevado a N, com N natural, então o centro ele também vai ser um P grupo. Ele vai ser P elevado a M, e esse P elevado a M é maior que 1, ou seja, vai ser uma potência de P. Então isso já exclui o caso em que a ordem pudesse ser 1. Se a ordem for P, o que é que vai acontecer? Bom, se a ordem de Z de G for P, aí você vai ter... Aliás, desculpa, a gente quer justamente concluir que é P, então vamos deixar isso aí por último, né? Se for agora P quadrado, se for P quadrado, o que é que vai acontecer? Quando você dividir, aí pelo teorema de Lagrange, como você tem que a ordem de G é a ordem de Z de P, é a ordem de Z de G, desculpa, vezes um outro camarada, porque o Z de G divide. Só que como o Z de G ele é normal, né? Ele é normal, a gente sabe que o quociente, a gente viu isso, que o centro de um grupo é sempre um subgrupo normal, porque ele é, em particular, um subgrupo abeliano. A gente viu que o exemplo mais simples de grupo normal é um grupo abeliano, tá? Então, Z de G, ele vai, se a ordem dele for P quadrado, então, como ele é um subgrupo normal, o grupo quociente Z quocientado com Z de G, isso é um grupo, e a ordem dele, né, pelo teorema de Lagrange, você tem quando o camarada o H é um subgrupo normal, a ordem de G é a ordem de H vezes a ordem do subgrupo quocientado G quocientado com H. Então, nesse nosso caso aqui, ficaria a ordem de G é igual a ordem de H vezes a ordem de G quocientado com Z de G. A ordem de G é quem? P ao cubo, então ficaria P ao cubo. A ordem de Z de G é quem? P quadrado, então ficaria P ao cubo igual a P quadrado vezes a ordem de Z quocientado com Z de G quocientado com Z de G. Então, esse último camarada teria ordem P. Então, ele seria um grupo de ordem prima. A gente viu um teorema que mostrou que todo grupo de ordem prima ele é cíclico, tá? E também decorre daí que se você tem um grupo quociente que é cíclico, então o grupo G ele é abeliano. Então isso aí não podia então ser Z de G igual a ordem dele igual a P quadrado, porque isso ia contradizer o fato do G ser não abeliano, tá? E se fosse P ao cubo, a gente teria que, como é um subgrupo, o Z de G seria o próprio G. Como esse camarada é abeliano, isso faria com que o G fosse abeliano e aí contradizia a hipótese. Então só resta então como é que se diz? A possibilidade que a ordem de Z de G é P, tá? Então essa era a maneira correta de justificar. Teve gente que esqueceu de justificar o caso de por que não podia ser 1. Teve gente que escreveu a justificativa errada de por que não podia ser P quadrado, porque botou que Z quocientado com G de Z era cíclico e, portanto, abeliano. Não, abeliano, mas a gente quer uma informação sobre o G. No caso, o abeliano seria o G. E aí daí você chegaria aqui e dava contradição. Então teve alguns problemas de justificativa também. A maneira correta de justificar foi como eu acabei de mencionar, tá? Essa sexta eu vou deixar para comentar depois, porque ela precisa de um pouquino mais de atenção, num detalhe, certo? Então eu não vou só falar não, eu vou escrever alguma coisa para poder ficar melhor de explicar para vocês, tá bom? Bom, a sétima, mas essa sexta a maioria, eu acho que ninguém acertou essa sexta, na verdade, porque teve um problema lá numa desigualdade que comprometeu a solução todinha, mas eu vou falar disso com um pouquinho mais de cuidado, tá? Acho que eu vou fazer como eu fiz da outra vez, eu vou fazer 2 vídeos, então no segundo vídeo eu falo dessa questão 6. Bom, a questão 7 era muito simples.
A questão 7 era basicamente você usar o teorema de Lagrange, porque você tinha G um grupo e N um subgrupo normal, provar que se você tem que esses dois camaradas são P grupos, né? Então, para algum primo P, né? No caso aqui o primo P é o mesmo. Porque quando você fala P grupo é a potência de um primo, mas podia de repente esse camarada ser a potência de um determinado primo e esse aqui de outro. Na verdade é a potência de um mesmo primo. Então G também é um P grupo. Então nesse caso era só usar o teorema de Lagrange, pela mesma, é a igualdade que eu mencionei aqui na questão 5. Você ia ter que a ordem de G era igual à ordem de N vezes a ordem do grupo quociente G quocientado com N. Aí você colocava que o G G quocientado com N, sei lá, era P elevado a M, e esse aqui era a ordem desse camarada era P elevado a N. Então a ordem de G ia ficar quem? P elevado a N vezes P elevado a M, que era P elevado a N mais M, então portanto era a potência de um primo e um P grupo. Pronto, era simplesmente isso. Teve gente que tentou fazer por um outro caminho, usando que o N era normal, e pegou um elemento lá e mostrou que levando a um certo valor lá dava o elemento neutro, enfim, foi um negócio meio estranho, e que assim, apesar de que a conta não está errada, aquilo ali não mostra que a ordem do grupo é a potência de um primo, tá? Bom, aí a questão 8. Nessa questão 8, eu acho que também algumas pessoas tiveram confusão na hora de interpretar, porque acharam que o enunciado está dizendo que sempre que você pega dois elementos, a classe A e B, né, a classe AB é igual a BH, AH é igual a BH. Não é verdade. Tem que ler com cuidado o enunciado. O enunciado diz o seguinte: seja H um subgrupo de G, né, tal que para quaisquer AB em G, se isso aqui, ocorrendo essa igualdade, isso implica que ocorre essa. Ele não está querendo dizer aqui que sempre vai ocorrer a igualdade, não, certo? Ele está querendo dizer que o H é um subgrupo de G, tal que se você tiver que para dois elementos quaisquer, A e B, acontecer isso, implica nisso. Ou seja, se as classes laterais à esquerda desses dois camaradas coincidem, as classes laterais, isso implica que as classes laterais à direita vão coincidir. Aí pede para mostrar aqui, daí, que GHG-1 é igual a H para todo G em G. Ou seja, essencialmente o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando você tem um subgrupo de um subgrupo H de um grupo G, tal que para dois elementos quaisquer de G sempre acontece isso aqui, você tem que as classes à esquerda coincidem, implica que as classes à direita coincidem, ele está querendo dizer que esse subgrupo ele vai ser normal, né? Bom, aqui tem uma forma muito simples de você conseguir chegar nesse resultado, porque era o seguinte: a gente tem que, a gente tem que, para qualquer A e B que isso aqui ocorrer, implica que isso aqui é verdade, né? Não, é outra questão, desculpa. Essa aqui realmente é da forma como as pessoas que acertaram fizeram, né? Porque você vai mostrar que isso aqui é igual, mostrando que esse conjunto está contido nesse, e que esse está contido nesse aqui, usando essa informação. Realmente, né, era lá na de cima, na verdade, que era uma coisa que eu ia dizer, mas tudo bem, eu já falei lá. Aqui tinha que fazer dessa forma mesmo, mas tinha que ter cuidado, porque teve gente que colocou lá, pega dois elementos quaisquer, então isso aqui, pega dois elementos lá, no sentido do que queria para mostrar uma inclusão dessa, já dizia, isso aqui é igual. Não. Você ia chegar aqui e era igual, porque você ia partir de uma suposição lá que você ia pegar dois elementos que por uma determinada operação eles ficavam iguais. Aí, como eles são iguais, obviamente que vai acontecer isso aqui, né? Porque se eu pegar a classe lateral dos dois, como a esquerda, como os dois são iguais, os dois representados, as classes são a mesma. Implicava nisso, aí você usava isso para mostrar a inclusão, tanto num sentido quanto no outro, tá? Então, essa questão também era simples. O problema é que teve algumas pessoas que se confundiram nessa interpretação. Não é que isso aqui vai ocorrer sempre para quaisquer dois elementos que você escolher. O que ele está dizendo é que sempre que você escolhe e isso aqui acontece, implica isso aqui, tá? Bom, a nona questão também era fácil, tá? Porque essencialmente o que você ia fazer no item A, você tinha um grupo finito, né, abeliano finito, e aí ele dava, digamos, escreve dessa forma. E no item A, mostrar que o elemento x dado dessa maneira, quando você pegava o x como sendo dado pela operação, o produto, de todos os elementos de G, quando você fazia x ao quadrado, isso dava o elemento neutro, tá? E aqui o argumento simplesmente era você escrever esse x quadrado, né, como sendo isso aqui
x quadrado é x vezes x, então ia ficar isso aqui vezes ele mesmo. E aí você argumentava o quê? Que cada elemento de G possui um inverso, tá? Cada elemento de G possui um inverso. E aí você fazia o quê? Nessa operação, você ia ter necessariamente que, como eu tenho A1, A2, AN, e na outra parcela ia ter A1, A2, AN também, então, cada camaradinha desse tem um inverso. Então, o inverso, como só tem o A1, A2 até o AN, então o inverso do A1 é algum desses elementos aqui. O inverso do A1 é algum desses. O inverso do A2 é algum desses aqui. E assim por diante. Até o AN, o inverso do AN é algum desses aqui. Ou seja, quando você escrever o x ao quadrado como sendo x vezes x, que é isso aqui vezes ele mesmo, no segundo produto, né, entre parênteses, cada elemento desse pedaço vai ser, né, como o grupo é finito, o inverso em relação à operação de um desses. Aí, como ele é a operação associativa e o grupo é abeliano, você pode inverter a ordem dos produtos de modo a agrupar cada elementozinho que está no primeiro parênteses com o inverso que aparece no segundo, que é um dos elementos de G. E aí você ia ficar com um produto de cada AI vezes AI menos 1, dava o elemento neutro, e cada produto desse ia ser uma coisa desse tipo, com I variando de 1 a N, e aí no final ia dar isso aqui, tá? Teve gente que não explicou dessa maneira como eu tô falando, mas pelo menos falou essa questão de que existe o inverso, que é abeliano, dá pra gente agrupar, e só escreveu a conta uma vez e já botou isso aqui, eu ainda aceitei. Agora no item B foi que teve algum problema, porque como a ordem é ímpar, claro, aqui no item A isso vai depender da ordem ser par ou da ordem ser ímpar. Não tem problema nenhum, porque quando você agrupa lá nos parênteses, isso vai depender da ordem ser par ou ímpar. Pode até acontecer de ter elementos que o inverso é ele mesmo. Não tem nada que comprometa a solução por conta disso. O raciocínio, né, para obter a solução. Agora, se a ordem for ímpar, aí você tem que ter cuidado, porque quando você tem o grupo com ordem ímpar e cada elemento desse, o inverso é um elemento do grupo, quando você sai fazendo essa observação, você vai ver que vai chegar um momento que vai sobrar um camarada que não vai ter mais ninguém para ser o inverso dele. Mas esse caso é porque o inverso é ele mesmo, né? Ou você podia suponha que tem mais de um elemento que o inverso é ele mesmo. Se tivesse mais de um, aliás, se você supor que a ordem é ímpar, mas que todo elemento tem inverso diferente dele mesmo, você ia chegar realmente no absurdo com relação justamente à ordem. Você ia chegar que a ordem ia ter que ser par, tá? Quem pelo menos comentou isso, eu aceitei. Quem não comentou essa questão da ordem, que só o elemento neutro tinha o inverso e tudo, aí não pontuou nesse item B, tá? Teve gente que também fez uma conta lá, usando que a ordem era ímpar e que com isso fez uma diferença, mostrou que dava o E, que aí quando pegava ao quadrado e dava o E pelo item A, e no item B mostrou que aí o X era... Ficou um negócio estranho, não estava correto também aquilo ali, tá? Bom, a décima. Na décima, teve o problema maior aqui foi no item A e no item B. O item C, eu acho que a maioria acertou, só que teve um problema aqui, que teve algumas pessoas que acho que não prestou atenção nesse detalhe aqui de explicitar o núcleo quando a gente tivesse um homomorfismo, porque teve gente que não calculou o núcleo, isso tira pontuação, certo? No caso do núcleo, tanto para o item B como para o item C, valia 0,05, tá? Então, por exemplo, no caso do item B, no item B valia mais, porque o item B, além de mostrar se essa função aqui era um homomorfismo, ainda pedia para mostrar que o grupo de o conjunto de todas as funções com derivadas de todas as ordens era um grupo com a operação de soma de funções. Então ele valia mais por conta disso, tá? Então no item C que valia 0,4 e o A 0,4, aqui o núcleo valia 0,05. Então 0,35 para mostrar que era um homomorfismo e 0,05 para calcular o núcleo, porque era bem simples, tanto o item A como o item B. Ou item B como item C, porque o item A não é um homomorfismo. Agora o item A, pessoal, teve gente que também, eu não sei o que foi que aconteceu, mas muita gente usou o mesmo exemplo e acabou fazendo a conta de forma errada, porque essa função aqui, a função maior inteiro, né, ela é a função que pega o maior inteiro menor ou igual ao x. Então, você pega um x aqui real,
Aí o f de x, que é esse símbolozinho aqui, isso aqui quer dizer que vai ser o maior inteiro m, tal que m é menor ou igual a x. Então, por exemplo, se eu pegar r como sendo 1,5, f de 1,5 vai ser quem? O maior inteiro, que é menor ou igual a 1,5. 1,5 não é inteiro, então vai ser o inteiro imediatamente inferior a esse número, que é 1. Então, f de 1,5 é 1. F de 0,5 é 0. Tá? F de menos 1 seria quem? 0. Tá? Aliás, 0 não, é o inteiro menor ou igual, seria menos 2, porque é o maior inteiro menor ou igual do que o x que a gente pegou aqui. Então, se o x for negativo, o que vai acontecendo é que você vai caminhando nesse sentido, né? Eu pego o x igual a menos 1 aqui, o f dele vai ser menos 2, tá? Pego o x igual a menos 2,4, o f dele vai ser menos 3, tá? Porque a ordem é inversa de ser menor, né? E no caso dos positivos, a função caminha nesse sentido. Pego o f de 3,5, isso dá 3. F de 2,8 é 2. Então teve gente que fez essa conta errada. E por incrível que pareça, fizeram a conta certa de uma parte e a conta errada em outra, na mesma questão. Porque, para, por exemplo, mostrar que isso aqui não era um homomorfismo, bastava você pegar dois elementos, dois números reais, e mostrar que o f da soma dos dois era diferente de f de um deles mais f do outro. Então, por exemplo, teve gente que pegou, não lembro agora, mas acho que foi 1,9 e 2,5. Então, f de 1,9 é... Não, era 1,9, é isso mesmo, 1,9, 2,5. F de 1,9 é 1, não é 2. F de 2,5 é 2, não é 3. Então, f de 1,9 mais f de 2,5 dá quanto? Dá 1 mais 2, que é 3. E o f de 1,9 mais 2,5 é o f de 4,4, que dá 4. Então dá diferente, né? O f da soma desses dois camaradas é diferente de f de um mais f do outro. Então não é um homomorfismo. Mas só que teve gente que fez essa conta certa do 4,4 e fez a conta errada dos outros dois. Então tá errada a questão. Porque aí foi um golpe de sorte que deu diferente. De repente fosse um outro exemplo que dava certo e você fez a conta errada e deu diferente. Então isso anula a questão. Porque a conta em si, o cálculo está errado. E não foi só em uma prova que isso apareceu. O mesmo exemplo, tá? No item B... o problema do item B foi que quem mostrou que esse conjunto, o conjunto de todas as funções com derivadas de R em R, com derivada de todas as ordens e com a operação de soma que era um grupo, é que a pessoa esqueceu de mostrar que essas funções, quando a gente considera a soma, elas continuam, né, a operação de funções que... Quando a gente soma funções que têm derivada de todas as ordens, essas funções também têm derivada de todas as ordens. Não falou isso, isso aí já despontua. Também não falou que no caso... Aí na associatividade, ok, porque já ia ser da soma, ia mostrar isso, que também eram funções que a soma delas, a associatividade também preservava isso. Se eu tenho uma função que faz o papel do elemento neutro, que é a função nula, que também tem essa propriedade, que acho que só teve uma outra pessoa que mencionou, e que para cada função aqui, a menos ela também pertence, e se uma função f ela tem derivada de todas as ordens, menos ela também tem. Porque se eu pego uma função e multiplico por um número e ela tem a propriedade de ser diferenciável, menos ela também é. Dos resultados lá do cálculo, né? Então, se esqueceu disso, só mostrou as três condições lá da definição, mas não falou isso, perdeu pontuação, tá? Eu considerei só, acho que 1/10, nem 1/10, mas foi 0,05 por ter mostrado. Tirei 1/10 porque o mais importante era mostrar que a operação... que esse conjunto, a operação era fechada com relação ao conjunto, que é o mais importante, porque se não fosse a gente nem podia falar que era grupo. E também tinha a questão de calcular o núcleo, que o núcleo aqui era formado de todas as funções cuja derivada segunda era a função nula, né? Ou seja, era 0. Mas se a função tem derivada segunda 0, quando você integra uma vez dá a função constante, quando você integra de novo dá a função linear. Então o núcleo era formado de todas as funções lineares. Pronto. E no caso do item C, a gente tem uma função de R mais em R dada por isso aqui. Eu não falei das operações, mas obviamente para que isso aqui seja um homomorfismo, né? Que a ideia é observar se existe uma operação que colocada nesses conjuntos, isso aqui é um homomorfismo. Então você tem que considerar aqui o produto
e em R a soma, tá? Porque aí quando você pega aqui com produto, você ia ficar com f de x vezes y, aí ia dar o quê? O ln de x vezes y, pelas propriedades do ln a gente sabe que isso é ln de x mais ln de y, que dava quem? F de x mais f de y, onde o mais era a operação de soma aqui em R que a gente está considerando para dar estrutura de grupo. Então era um homomorfismo. E quem era o núcleo? O núcleo é formado por todos os elementos x do domínio, tal que f de x é o elemento neutro daqui, que é quem? O zero. Ou seja, seria todos os x tal que f de x é zero, ou seja, que ln de x é zero. Como a função logarítmica é bijetiva, o único número que vai no zero é o 1. E eu ainda fui, ainda deixei passar um pouco, porque ninguém falou isso, que a função era bijetiva, que só ia